Um ensino poderoso hoje. E eu oro para que o Senhor use isso para abençoar sua vida e fortalecê-lo na fé em Jesus. Maravilhoso. Obrigado comigo hoje. Obrigado, minha família e parceiros. Vamos orar. Maravilhoso Senhor, obrigado pela sua palavra. Agradecemos de coração pela sua palavra. A você seja a glória e a honra, maravilhoso Jesus. E o povo de Deus disse amém e amém. Onde estaríamos sem a Bíblia? Para ser honesto com você, nem quero pensar sobre isso. Efésios, capítulo 6. Eu quero ensinar sobre a armadura do cristão, a armadura de Deus. Porque lembre-se de que estamos vivendo em uma zona de guerra e precisamos saber como vencer e permanecer vitoriosos. Finalmente, irmãos, sejam fortes no Senhor. Estou lendo o versículo 10 de Efésios 6 e eu acho que isso é um lembrete de Paulo, o apóstolo, como um lembrete urgente quando ele diz finalmente. Finalmente, meus irmãos, sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Ele realmente está acrescentando a tudo o que já disse neste livro incrível. Vista toda a armadura de Deus, para que você possa resistir às astúcias ou esquemas do diabo. Pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nas regiões celestiais, e aqui ele nos dá as 5 divisões do exército de Satanás. Número 1. Não lutamos contra carne e sangue, que significa demônios, mas contra principados ou governantes de mais alta hierarquia, contra poderes ou sargento, e contra aqueles que estão sob os principados e contra os governantes das trevas deste mundo. Isso se refere aos homens que o diabo usa e às pessoas que ele manipula, e também à fraqueza espiritual em lugares altos. Portanto, tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. É bastante interessante que no versículo 12 ele nos dá as 5 divisões de seu exército, do exército de Satanás. Porém, sabemos que existem 5 divisões no exército angelical do Senhor. Assim, Satanás sempre está copiando o que Deus está fazendo. Porque no angelical você tem os serafim, os querubim, as criaturas vivas, arcanjos e anjos. Assim, você tem 5 divisões no angelical e 5 divisões no demoníaco. Então ele diz no versículo 14: estai firmes, cingindo com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Explicar isso é muito poderoso. E os vossos pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Acima de tudo, tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração. Assim, você obtém 7 partes incríveis da armadura de orar, sempre com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, aqui está o lembrete urgente de Paulo, o apóstolo. Você sabe, finalmente. Assim, Paulo, o apóstolo, nos diz que a vida do cristão é vivida no campo de batalha, porque esta é a batalha em que estamos. Então, aqui ele diz que nosso conflito é com seres espirituais, espirituais, não naturais, não físicos, mas espirituais. E, portanto, precisamos de armas espirituais, temos inimigos espirituais, precisamos de armas espirituais. Então, aqui, como cristãos, temos que entender que pertencemos a 2 reinos. Pertencemos ao reino espiritual. Nós também pertencemos ao reino físico, mas a guerra é no reino espiritual. Então ele começa com finalmente e depois diz: sejam fortes no Senhor. Veja o versículo 10 novamente, pois é muito importante. Então ele diz: seja forte no Senhor, seja forte no Senhor. O que significa ser forte no Senhor? Bem, fala sobre nossa comunhão aqui.
O cristão que está em comunhão com Deus, cuja comunhão não foi rompida, está em um belo lugar de força, mas então diz para ser forte no Senhor, ou seja, você está nele para ser forte. Você se apoia na força dele em vez de na sua própria força. Assim, você é forte no Senhor, em vez de ser forte sozinho. Isso significa que a comunhão no Senhor significa comunhão. Portanto, qualquer indivíduo cuja comunhão foi quebrada não tem força. Ele não tem força. Ele não tem fruto. Ele não tem, francamente, utilidade alguma. Ele é inútil ou ela é inútil, porque, ao perder a comunhão com Deus, um indivíduo se torna sem força, sem fruto, sem utilidade. Aqui diz, seja forte no Senhor, comunhão com o Senhor. É o que significa no Senhor, em comunhão no Senhor. Portanto, nossa força para o conflito vem de estar no Senhor. Então, e depois ele diz, e na força do seu poder, o que significa que buscamos essa força todos os dias. Buscamos essa força todos os dias. Assim, o Senhor não nos dá força por atacado. Ele não nos dá força para uma semana. Ele nos dá força para o dia. Dá-nos hoje o nosso pão. Assim, dá-nos hoje a nossa força. Então, na verdade, é uma comunhão diária. É uma unidade diária com Ele. Graças a Deus por isso, é uma comunhão diária. Não existem sobras no reino. Não vivemos de sobras. Deus não nos dá força em atacado. Ele nos dá força diariamente. E assim, aqui começamos a agir, viver e apropriar-nos de sua força, apropriar-nos de sua plenitude. E agora ele diz, agora que você fez isso, você está no Senhor, está se apoiando em seu poder, sua força. Agora você pode vestir toda a armadura de Deus. Então, é impossível vestir toda a armadura. E agora veja, é chamada de armadura de Deus. A armadura de Deus significa que Ele a nos dá. Nós a vestimos. Vamos explicar a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? É por isso que estou ensinando, e sobre o que estou ensinando. Ele diz para vestirmos a armadura de Deus. Deus dá a armadura, mas somos nós que a vestimos. Ele não a veste por nós. Ele apenas diz, aqui está, eu forneço, dou, supro, você agora veste, coloca. Portanto, é nossa responsabilidade usá-la. É nossa responsabilidade vesti-la, para que você possa resistir a que as artimanhas, esquemas, truques e armadilhas do diabo. E assim, não há como resistir a Satanás. Se não estivermos armados, não podemos resistir a Satanás sem a armadura de Deus. A armadura de Deus tem 7 peças. E quando você coloca, é bem simples, não é algo difícil. E eu vou te mostrar como é simples. Ninguém pode resistir a Satanás se não estiver armado, se não estiver vestido com a armadura de Deus. Mas, novamente, não há falha ou quedas com ela. Você não pode falhar, não pode cair quando veste a armadura. Diz, vista toda a armadura de Deus, para que você possa permanecer firme. Então agora você é capaz de ficar em pé. Você não pode cair, você não pode enfraquecer contra os esquemas, truque, armadilha e artimanhas do diabo. E agora ele começa dizendo que não lutamos contra carne e sangue. Portanto, esses não são inimigos imaginários. Não lutamos contra a carne e sangue, lutamos contra principados, potestades, governantes das trevas, deste mundo e, por fim, contra a maldade espiritual. Então, eu já te dei as 5 divisões anteriormente. Então, esses não são apenas frutos da imaginação de alguém. Esses são inimigos reais, forças reais e forças poderosas. Eles são inimigos invisíveis, que querem destruir nossa fé. Eles querem produzir dúvida. Eles querem destruir nossa humildade e produzir orgulho. Eles querem destruir nossa paz.
e trazer confusão. Eles querem destruir nossa alegria e nos ocupar com as coisas do mundo e a imundície do mundo, e assim por diante. O ataque deles não é contra nosso corpo, mas nossa alma. Essas forças espirituais que acabei de mencionar, no versículo 12, querem atacar nossa alma, nossa caminhada espiritual com Deus. E assim agora Paulo, o apóstolo, diz algo muito importante no versículo 13, onde diz, portanto significa em vista do fato de que temos esses inimigos. Tomai sobre vós, vestiu. Tomai sobre vós toda a armadura de Deus. Portanto, em vista do fato de que temos inimigos tão poderosos, malignos, espirituais e invisíveis, tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, quando eles planejam a sua destruição. É isso, dia mau, porque eles esperam o dia certo. Quando você está fraco, você vê. E então diz, tendo feito tudo para permanecer firme. Portanto, aqui somos ordenados, à luz desse fato, a garantir que você faça a sua parte. Certifique-se de que você vista toda a armadura, para que possa resistir no dia mau e, depois de ter feito tudo, permaneça firme. Então, isso é realmente importante. No versículo 11, ele diz, para fazer uso das armas que Deus lhe deu para repelir o inimigo, para repelir os ataques do inimigo. Isso está no versículo 11. Ele diz, vista toda a armadura. Ok, então certifique-se de que você tem as armas para impedi-lo, de te atacar, de arruinar sua fé e assim por diante. E então ele diz no versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, novamente a armadura de Deus, não a sua ou a minha, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar em pé. Então, note novamente, ele está nos dizendo para ficar, não avançar. Fique firme, não avance. Ocupem o terreno que Deus lhe deu. Ocupa o terreno que Deus te deu a alguns crentes. Trouxeram ruína para a sua vida cristã ao avançar para um território que Deus nunca lhes deu. É muito importante disso. Eles avançaram para um território que Deus nunca lhes disse para ir. Então, espere até que Deus lhe dê o território e então você o protegerá. Você o protegerá. E você sabe, isso é complicado para algumas pessoas, mas é bem simples de entender. Deus nos dá nosso caminho, Deus nos dá nosso território. Fique nele, proteja-o. Não avance para um território que Deus nunca lhe deu, porque há perigo lá. Deus não irá com você. Lembre-se quando os filhos de Israel foram instruídos a espiar a terra. Então eles voltaram em número e disseram, você sabe, a gigantes vá. E assim Deus disse, vocês vão ficar aqui, vocês vão morrer no deserto por 40 anos. Eles decidiram entrar em um território proibido. Eu não estarei com vocês se forem para lá. E eles entraram na terra e foram derrotados. Vemos isso muitas vezes na Bíblia. Vemos isso muitas vezes na vida. Eu me lembro de um pregador indo para uma cidade que Deus nunca o chamou para ir. E os demônios, ele foi lutar contra os diabos na cidade. Ele disse que queria ir e atacar as forças celestiais sobre aquela cidade. E ele foi arruinado. Ele perdeu seu ministério, perdeu tudo, porque entrou em território desarmado. Ele foi para uma batalha sem o equipamento certo. Então Deus nos dá o território e depois diz, ok, agora, coloque o equipamento, coloque as armas que eu lhe dou. E então você pode ir e lutar, mas não avance além do que eu lhe dei. Fique firme. Ele não disse avance, ele disse fique firme, tudo. Certo, permaneça firme. E então ele diz isso. E isso é realmente importante. Versículo 14, permaneça, portanto.
Não avance. Não vá contra Satanás em território que não é seu. Estou falando com alguém que precisa disso. Estou falando com alguém que precisa disso. Você sabe, meu genro Michael me fez uma pergunta. Ele disse, me dê o segredo da longevidade. Eu disse 3 coisas. Número 1, encha seu coração. Construa um reservatório da palavra de Deus em seu coração. Se houver problemas, você saberá onde ir. Apega-te a Jesus, une-te a Jesus. Sem essa palavra, não consegue. Permaneça em seu chamado. Em seu território, há proteção. No seu chamado, há proteção. Se você sair do seu chamado, vai enfrentar demônios com os quais você realmente não lutou antes. Você cairá em pecado se deixar seu território. Aconteceu com Uzias, aconteceu com Saul. Lembra, eles saíram de onde Deus disse para ficarem, mas Rovam veio. Nunca abandone sua chamada. Nunca deixe o território que Deus lhe deu. Fique nele e mantenha Satanás fora dele. Bem simples. Paulo, o apóstolo, diz: este é o seu território. Agora você fique aí. E então ele diz algo muito importante. Ele disse: permaneça firme, cingindo os seus lombos. Ok, fique aí para ter seus quadris cingido com a verdade. Chegamos à primeira peça da armadura. O que significam loins? Bem, loins, você sabe, nos tempos antigos, eles usavam túnica, e as túnicas eram longas. Então, eles colocavam um cinto ao redor da cintura para manter aquela vestimenta, você sabe, justa e certa, para que não caíssem ao andar, não caíssem ao trabalhar, não tropeçassem ao correr. Então, os lombos, que significam cintura, Pedro diz que você deve colocá-los ao redor da sua mente. A cintura no natural é sua barriga, a cintura no espírito é sua mente, acredite ou não. Então, sempre que você ler como colocar seu cinto, isso não significa colocar seu cinto na cintura. Isso está no reino físico, mas o cinto envolve sua mente. Então, vamos para 1 Pedro 1:13, e vemos isso lá tão claramente. A propósito, este ensinamento incrível vai continuar. Durante toda esta semana, há muito a ser dito sobre isso. Não dá para apressar, você não quer que eu apresse, quer. Portanto, cingi os lombos da sua mente. 1 Pedro 1:13. Portanto, cingi os lombos da sua mente. Sua mente. Sede sóbrios e esperai até o fim, pela graça que vos será trazida, na revelação de Jesus. Então sabemos, agora, que, quando diz, vamos voltar a Efésios. Quando dizem Efésios que você deve colocar esse cinto, sabemos que é sua mente. Então, ele diz, tendo os lombos cingidos com a verdade. Então, a verdade ao redor da sua mente, a verdade ao redor da sua mente. Vamos falar sobre isso por um segundo, porque é realmente importante. Cingidos com a verdade. O que é a verdade? Bem, é a palavra de Deus. Jesus disse, João 17, em tua palavra é verdade, tua palavra é verdade. Portanto, é a palavra de Deus que deve regular nossas mentes agora. A palavra de Deus deve controlar nossos pensamentos. Essa é a primeira peça da armadura. Deixe a palavra de Deus controlar seus pensamentos. Deixe a palavra de Deus regular sua mente. Porque, veja, Satanás é um mentiroso e só podemos derrotá-lo com a verdade da palavra de Deus em nossa mente. Então, o primeiro lugar é renovarmos nossa mente com a palavra. Colocamos esse cinto da verdade ao redor de nossa mente. Essa é a primeira peça da armadura. Portanto, o diabo não tem poder sobre aqueles de nós cujas mentes estão cheias da palavra, da verdade. Porque Paulo, o apóstolo, diz de forma muito bonita, ele diz, tendo os lombos cingidos com a verdade, tendo os lombos, coloque um cinto ao redor da sua mente, mas deixe que o cinto da verdade esteja ao redor da sua mente. A verdade é a palavra de Deus. João 17. E o diabo não pode vencer com ninguém que tem a verdade em sua mente. Então, você sabe o que diz na Bíblia, meu povo é destruído por falta de quê? Conhecimento. Então, é muito, muito importante, Davi
No Salmo 51:6, diz que Deus deseja a verdade no íntimo, Deus deseja a verdade na sua vida. Então, mas começamos com nossa mente. Nossa mente deve receber a verdade da palavra de Deus. É por isso que eu encorajo a todos e encorajo você todos os dias. Leia sua Bíblia e leia pensamentos. Não capítulos, leia pensamentos. Pare onde o pensamento para e passe por ele novamente e medite sobre esse pensamento. E, enquanto você medita sobre o pensamento, o seu nutrimento entra em seu coração. Então, é assim que funciona. Então, quando meditamos, feliz é quem medita. Ele será como a árvore plantada perto de águas correntes. É importante ler e refletir na palavra. E então pare com o pensamento. Volte e medite sobre o que você leu e depois siga em frente. E isso começa a encher sua mente com a palavra de Deus. Eu encorajaria você a ler sua Bíblia 2 vezes por ano. Leia-a 2 vezes por ano. E você verá que o impacto dessa palavra penetrará tanto que será como um martelo, que quebra a rocha da oposição em pedaços. Diz que não é a tua palavra como um martelo, como um fogo. Assim, a palavra de Deus é o que faz o trabalho em nossa mente. Agora, a segunda parte da armadura. Vamos continuar. Diz, e tendo a couraça da justiça. Eu preciso continuar com isso, mas deixe-me apenas começar rapidamente, e então continuaremos amanhã. Assim, a segunda peça da armadura é novamente a palavra. E aqui, não. Apenas começa na mente, mas agora. Mente e o coração se tornam unidos. Como eu te disse antes, comece com a mente, coloque a palavra nela e medite para que vá ao coração. E quando isso entra em seu coração, traz a justiça de Deus ao seu coração. E é isso que significa a couraça da justiça. Porque protegemos nossos corações com a palavra. Mas precisamos meditar na palavra antes que ela entre em nossos corações. O Salmo 37 é um versículo poderoso. Salmo 37, versículo 31. Diz assim: a lei de seu Deus está em seu coração. Nenhum de seus passos escorregará. Então, se você realmente quer ser forte e ficar em um lugar onde não escorregará e cairá quando Satanás atacar, as palavras precisam estar primeiro em sua mente e depois em seu coração. Veja, eu disse antes, Deus fornece, nós vestimos palavra em nossa mente. Nós temos a palavra em nosso coração. Deus disse a Israel: escutem, eu vou dar a vocês maná, mas não vou deixá-lo aparecer na sua tenda. Vocês têm que sair e encontrá-lo no deserto lá fora. Então, todas as manhãs, eles tinham que sair para procurar o maná lá fora. Deus não apenas não vai forçar nada em você e em mim. Ele diz: eu vou te dar isso. Vai encontrá-lo e use-o, vai encontrá-lo e coloque-o, vai encontrá-lo e receba-o, comam a palavra ou maná. Então, é assim que o Senhor trabalha e o Senhor não nos enche prato por prato, ele nos enche colher por colher. Você come colher por colher. Você come a porção que consegue lidar. Se não consegue lidar com mais, não coma mais. Então, leia a palavra como você pode receber a palavra. Firme-se na verdade presente, não na verdade futura. O que você pode lhe dar hoje, você recebe. Nós caminhamos na luz, que nos é conhecida. Nós caminhamos na luz do presente, não na luz do passado, nem na luz do futuro. Nós caminhamos na luz do presente. A luz que Deus nos dá hoje é aquela na qual caminhamos. O alimento que Deus nos dá hoje é o alimento no qual caminhamos. A palavra que Deus nos dá hoje é a palavra na qual caminhamos. Leia sua Bíblia diariamente, porque ao ler a palavra, Deus lhe dá uma palavra. Deus lhe dá a sua palavra, e você anda nessa palavra. Você anda nessa palavra. Assim, protegemos nosso coração com a palavra e, portanto, a couraça é a justiça através da palavra que Deus nos dá e que começa a viver sua vida em nós. É a obra da cruz. Vive em nós através da palavra. Deus a concede através de sua palavra. Nós caminhamos nela, crentes.
Ok, eu vou parar e ir embora amanhã. Na verdade, posso te dar apenas mais uma escritura rapidamente, que é 1 Tessalonicense, e então vou orar com você. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Isso é tão importante. Eu não posso me apressar. Se eu me apressar, algumas pessoas perdem isso. Não queremos isso. Mas primeiro, Tessalonicenses 5:8. Vamos continuar com isso, diz nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor. Você não pode colocar a couraça a menos que esteja sóbrio ou sério. A sobriedade é a identidade que vivemos como povo de Deus, é o compromisso que temos como povo de Deus de viver de maneira justa e santa. Fazemos esse compromisso em nosso coração. Não é permitir que a mundanidade entre. Não é permitir que Satanás assuma o controle. Não, não. Portanto, a couraça deve ser colocada com seriedade, com sobriedade. Estamos sérios sobre nosso compromisso com o Senhor aqui, certo? Senhor, agradeço por sua palavra. Oro para que isso tenha sido uma bênção para o seu povo. Senhor, enquanto continuo, oro para que você aumente a sua palavra abençoada, o conhecimento da sua palavra em mim. Em nome glorioso de Jesus, ó Senhor, protege-o e guarda-os como a menina dos teus olhos e esconde-os à sombra das tuas asas. Em nome maravilhoso de Jesus. E o povo de Deus disse amém e amém. Que maneira linda de começar uma semana, você não acha? E eu te vejo amanhã, enquanto continuo este ensinamento incrível que todos nós precisamos. Muito amor para você. Tchau, tchau.